Fala, torcida rubro-negra, pré-jogo na área para você, Juventude Esporte e com reforços. Vamos falar das novas contratações também aqui no nosso canal Multiplay, o esporte que está se reforçando e tem jogador indo embora, hein? Vou contar tudo para você nesse pré-jogo, tem entrevista de convidados especiais aqui, muita coisa vai rolar a partir de agora no Juventude Esporte, 13ª rodada, é a volta do Brasileirão, galera, quase um mês depois dessa paralisação por conta da Copa do Mundo FIFA, onde o Chelsea foi lá e detonou o PSG, agora é hora de aterrissarmos. Campeonato Brasileiro, jogo dos desesperados, Juventude tem 8 pontos, vice-lanterna. O Sport é o lanterna, tem 3 pontos ganhos. Quem vencer, avança um degrau, mas ainda assim fica no limbo da elite do futebol nacional. O limbo do Campeonato Brasileiro da Série A da Primeira Divisão. A gente vai contar todos os detalhes dessa partida, que vai rolar daqui a pouco no Alfredo Jaconi. Lembrando que as escalações já aqui nas nossas redes sociais, no short aqui do nosso canal no YouTube, e você fica ligado também no nosso WhatsApp, que a gente tem informação também. Falando no WhatsApp, olha aí o QR Code para você na tela, para você escanear, aponta a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui, e aí você pode entrar no nosso canal Multiplay no WhatsApp. É inteiramente grátis, torcedor. É só assinar o canal e todas as informações, o que for notícia, destaque, o dia a dia do esporte, também no canal WhatsApp Multiplay PE. Nas nossas redes sociais, tá aqui para você os endereços. Aliás, o endereço, tudo junto, @MultiplayPE. Em todas as plataformas de rede social, nós estamos com um conteúdo bem bacana para você e aqui no nosso canal tem sempre um destaque, uma matéria mais aprofundada, assuntos do seu dia a dia também de interesse para você, torcedor, ficar muito bem informado com as notícias do Leão da Praça da Bandeira. Vamos lá? Pré-jogo na área, vamos falar de esporte e Juventude e esporte. A bola rola no Alfredo Jaconi, já falei a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, agora vamos para os times, né? Começando pela equipe do Juventude, porque é um duelo realmente de desesperados nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport precisa vencer, a equipe do técnico Cláudio Tencati do Juventude também precisa vencer, e as duas equipes vêm aí para esse primeiro jogo após a intertemporada. Tencati teve aí tempo de observar, fez testes, jogos, treinos, ou seja, nas 3 últimas semanas, Juventude foi bem intenso, fazendo seus treinamentos, seus preparativos para esta partida. Também teve contratação, teve reforço, 2 desses reforços devem começar jogando, o volante Hudson e o lateral Marcelo Hermes. O meia Lucas Fernandes precisa mais de um tempo para aprimorar a parte física, foi um dos contratados também nessa paralisação, deve ficar de fora. O atacante Rafael Bilu é dúvida, já que ele sofreu uma pancada durante um treino, e o atacante Gabriel Veron ainda não está regularizado. Tem aí o goleiro Gustavo retornando de lesão, então nós temos uma provável escalação da equipe do Juventude. Gustavo, Reginaldo, Wilker, Ângel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes. Hudson, para fazer a sua estreia, Jadson e Mandaca, Batalha, Talhari e Gilberto. Pode ser esse o esquema, num 4-3-3, como gosta de jogar o técnico Cláudio Tencati. Lembrando que Everton está fora por lesão na coxa, Rodrigo San está com dores no pubis e também está fora da partida. E o técnico Daniel Paulista, como é que vem com esse time do Sport depois da sua estreia frustrante? Empatou com o Ceará no tempo normal, em 0-0, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis, ou seja, já estreou com derrota, com eliminação na Copa do Nordeste, uma competição altamente rentável. Mas hoje, o foco do Sport é realmente sair da zona de rebaixamento. Então, o técnico pode promover mudanças na equipe, hein? Fiquem atentos, daqui a pouquinho sai a escalação, 1 hora antes do jogo, e aí você que já está acompanhando o pré-jogo, já fica ligado aqui nas nossas redes sociais, no canal WhatsApp, que a gente vai pingar para você a escalação dos 2 times. E vem com mudança, vem com novidade, fica ligado, torcedor. O técnico Daniel Paulista não vai contar com o lateral direito Hereda,
está fazendo um tratamento no pub, está vetado pelo departamento médico, e aí Matheus Alexandre deve entrar no jogo, hein? O atacante Pablo está com a lesão na panturrilha, também está fora. Os reforços rubro-negros que estão oficializados e regularizados, goleiro Gabriel Vasconcelos, lateral esquerdo Kevson e o volante Pedro Augusto estão regularizados e eles podem jogar. O técnico Daniel Paulista, inclusive, sinalizou a possibilidade de um rodízio no gol, hein? Então, o Gabriel deve ter chances e já já ele vai falar aqui no nosso pré-jogo. O time do Sport, considerando aí essas possíveis mexidas, Kaique França ou Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre na direita, Rafael Thierry, Chico e Hugo Cariús, Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Barleta e Gonçalo Paciência. O árbitro da partida é o Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, e o Leone Carvalho Rocha. O VAR fica a cargo de Adriano de Assis Miranda. Pronto, dito isso, torcedor, vamos lá. O Sport tem condições de trazer um bom resultado diante do Juventude? Claro, nada é impossível, tem sim. Futebol é jogado dentro de campo, né? Meio clichê isso, mas é verdade. Agora, o que o Sport precisa é ter postura. Nós não vimos uma postura do que já foi o Sport Clube do Recife, do que o torcedor está acostumado a ver o Sport Clube do Recife contra a equipe do Ceará. E aí eu vou fazer o recorte apenas desse jogo, porque foi a estreia do técnico Daniel Paulista. Não adianta aqui a gente ficar relembrando o Sport de Pepa, o Sport do Antônio Oliveira no Campeonato Brasileiro, porque não vai adiantar, gente. É um novo ciclo que o Sport está passando, não é? Seja na mexida na diretoria, na direção de futebol, no executivo de futebol, no técnico de futebol. Então, a missão agora, não é a partir de agora, né, tirar o Sport da zona do rebaixamento, cada jogo é uma final, então o único recorte que a gente pode fazer agora, pelo menos um recorte mais sensato, é do técnico Daniel Paulista estreando contra a equipe do Ceará. Falhou? Claro que falhou. Teve erros de passe? Sim, teve erros de passe. Mas é um ajuste. O Sport está se ajustando. E o técnico Daniel Paulista já enxergou que é preciso mexer no time. É tanto que já afastou alguns jogadores do elenco. 4 jogadores foram afastados. E o último deles saiu. Carlos Alberto, o atacante, um dos mais caros da contratação recente do Sport Clube do Recife. Está indo para o Cuiabá. Está indo por empréstimo. E ele tem contrato com o Sport do Recife, um contrato mais longo. A gente vai falar sobre isso já já. Então, assim, o Daniel, ele está enxergando as peças que são ruins para o Sport. Agora é preciso realmente ter um pouco mais de postura, um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ímpeto dentro de campo. Lógico que quem está de fora é fácil falar, mas o torcedor está notando claramente. Uma coisa é perder, outra coisa é perder buscando o empate a todo custo, a vitória a todo custo, cair de pé, como a gente costuma dizer, que é outro clichê do futebol. Não adianta jogar sem a postura que o torcedor está acostumado a jogar, a ver o Sport jogar. Então, vamos dar esse crédito ao técnico Daniel Paulista. A Copa do Nordeste já precisa ser esquecida e agora é pensar no Brasileirão e nessas decisões que tem pela frente. 3 pontos só, gente. É uma coisa vergonhosa. Não ter vencido até agora no Campeonato Brasileiro, isso é uma coisa vergonhosa para o Sport Clube do Recife. E ninguém quer isso no currículo, né? Nem Daniel, nem os jogadores, por mais que algumas contratações tenham sido feitas de forma errada. Mas isso também já foi falado aqui e o Daniel já está tratando de afastar essas pessoas que não interessam mais ao Sport Clube do Recife ou que ele detectou que não queriam mais jogar com tanto afinco no Leão. Bom, falando em mexidas, esta semana foi apresentado o goleiro Gabriel Vasconcelos. Ele se apresentou e o técnico já sinalizou que ele pode entrar em campo, rodízio ali ao lado do Kaique França, né? Um jogo um jogo outro, ou até mesmo a troca dos goleiros, da titularidade. Vamos ver a coletiva do Gabriel Vasconcelos, ainda na capital pernambucana, porque o Sport treinou neste domingo no CT do Grêmio. O Sport já viajou com antecedência, mas antes, Gabriel Vasconcelos deu entrevista como novo contratado, foi apresentado e pode estrear daqui a pouco. Põe no ar.
Gabriel, boa tarde. Alessandro Matias, canal Eu Pratico Sport TV no YouTube. Duas situações que eu queria saber que estão correlacionadas. A primeira, né? Troca-se um goleiro que estava lá sem atuar, né? Você estava como suplente, o de cá também. Queria que você explicasse, surgiu como essa negociação, né? Como é que você entendeu isso e como foi explicado para vocês? E a tua concorrência com o Kaique aqui, tua expectativa, porque Kaique já vem na titularidade há muito tempo. O que é que você projeta nessa temporada? Obrigado, boa sorte. Boa tarde, obrigado. O interesse do esporte surgiu já tem algum tempo, né? E assim, né? O esporte ele não necessita de comentários aqui pela grandeza do clube e da camisa. Então, a partir do momento que você tem o interesse de um clube dessa grandeza e com essa camisa, surgiu o interesse da minha parte também. Quando eu tive a conversa com os profissionais que chegaram agora, o nível de profissionalismo e a conversa que eu tive com eles foi algo que me chamou a atenção e é um perfil que eu acredito que as coisas devem ser conduzidas. Então isso foi o que me chamou a atenção para vir para cá, além da, como eu falei antes, né, da grandeza do clube. E, cara, eu sou mais um que chego para ajudar. Eu chego aqui para somar, eu chego para agregar junto com meus companheiros. Então, assim, a gente está falando de um esporte coletivo, não individual. Então, essa é a minha mentalidade. É mais uma peça que chega para se somar com as outras e ajudar esse mecanismo aí a funcionar. Gabriel, boa tarde. Acho que desde Magrão, vou citar o Maílson também, agora o Kaique França, que o esporte não tem uma estabilidade, né, no gol. Todos os goleiros que passaram são muito questionados. E agora você chega, você é um cara que tem muita bagagem internacional também. E você vem para disputar essa posição com o Kaique. O que é que o Daniel tem passado para você em relação à sequência do Campeonato Brasileiro, né? Porque como o Alessandro bem disse, você estava no banco do Vitória, você chega momentaneamente para esse banco do esporte também, mas o Kaique hoje não é uma unanimidade para a torcida. Como é que você absorve toda essa questão na sua chegada? Olha, é natural que todo atleta que chega, ele quer buscar o espaço dele. Não é diferente a minha situação. Eu chego para buscar o meu espaço, sim. Mas como eu falei, são situações que não dependem de mim. A gente tem um treinador que vai fazer as escolhas dele. E cabe a nós todos nos prepararmos da melhor maneira e estarmos prontos. Agora, quem vai decidir quando, como, isso não depende de mim. Isso tem profissionais acima de mim que vão tomar essas decisões. E todos nós, jogadores aqui dentro, temos que querer buscar o nosso espaço, porque isso gera uma competição interna que eleva o nível dos treinamentos e automaticamente dos jogos. Então isso faz parte, isso é natural em todo lugar. Espero ter respondido sua pergunta. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Daniel, da Globo. Daniel Paulista deu uma declaração há cerca de 2-3 semanas, ainda durante a intertemporada, de que pretendia promover um rodízio no gol, né, do esporte, inclusive sinalizando a possibilidade de você ter oportunidade também na equipe. Eu queria saber se ele sinalizou isso para vocês também de maneira interna e como é que você vê essa possibilidade, se te agrada um rodízio, porque é um tanto quanto incomum, né? Goleiro em geral pede sequência de jogo. Queria saber se houve essa conversa e se te agrada essa possibilidade. Não, eu não tive conversa com o professor Daniel sobre isso. Acredito que ele vai tomar as decisões que ele tiver que tomar. O meu papel é treinar, dar o meu melhor todos os dias, como todos os outros atletas. Eu repeti isso, né? As 3 perguntas veio mais ou menos na mesma linha. Então, assim, eu vou ser repetitivo, mas a falha é a mesma. É claro que eu chego aqui para buscar o meu espaço. É claro que eu não venho aqui passear, eu venho aqui buscar o meu espaço. Só que, cara, tem 30 jogadores que estão buscando o espaço deles também. Então, a gente tem que se respeitar. E, acima de tudo, cara, é o bem do esporte. Então, assim, quem entrar ali dentro tem que contribuir, no dia a dia tem que contribuir, porque o mais importante é a gente chegar em dezembro com esse grande objetivo alcançado, né? Então, assim, esse detalhe individual, assim, é melhor a gente deixar isso em segundo plano. Quem entrar ali em campo, cara, tem que dar o melhor ali para o esporte, buscar ajudar de todas as formas. E, como eu falei, eu não vim aqui passear, como todos os outros que estão aqui também não estão. Então, todo mundo buscando o seu espaço e isso é bom porque eleva o nível. Gabriel, boa tarde Henrique, todo mundo. Cara, bem-vindo ao esporte primeiro, né? Bem-vindo ao Recife, tua passagem por aqui seja vitoriosa. Amém. A gente olha a tua carreira e vê a experiência vivida desde o momento que você era um jovem ainda, surgindo no futebol, com o Mundial Sub-20, com Olimpíadas, até tua passagem pela Itália por vários clubes, em clubes de primeira prateleira, clubes de segunda, numa prateleira mais baixa, com boas campanhas em todas elas, com interesses de outros clubes, até essa volta para o Brasil. E infere logo que você já viveu muita coisa no futebol, várias situações. E você chega num clube
como o Sport. O Daniel Paulista deu uma declaração interessante pós-jogo contra o Ceará, dizendo que ele reconhece que a torcida tem essa pressão para que o Sport volte a jogar bem, volte a ser competitivo o quanto antes, em meio a um começo de trabalho. Então, por mais que você não tenha jogado contra o Ceará, vai começar a ser utilizado a partir de agora contra o Juventude, acredito, ao menos sendo relacionado. O que é que você encontrou no vestiário, no dia a dia aqui, nesse momento? O que é que você viu do jogo de quarta-feira? O que é que foi conversado sobre a atuação do Sport? E sobre essa questão que é particular, né? Uma cobrança para uma melhora o quanto antes, em meio a um começo de trabalho. Então, vamos lá. O futebol, ele é muito, externamente, ele é completamente movido a resultados, né? Não tem outra linha. Então, assim, é claro que o torcedor, vocês avaliam muito baseado no resultado. Já as pessoas que estão aqui internas, né, elas conseguem avaliar uma situação mais movida ao processo que está sendo realizado. Então, assim, desde o período que eu cheguei, né, eu acho que tem 3 semanas ou algo mais ou menos, eu vi um clube em processo de evolução. Eu vi muita coisa muito boa aqui dentro. Eu vi um grupo inconformado, eu vi jogadores que querem, de todas as formas, sair dessa situação. E assim, eu assisti o jogo lá de cima contra o Ceará, eu vi um time que dominou o jogo. Se a gente for olhar tanto a olho nu quanto os números, o jogo foi dominado pelo Sport. Só que o futebol, como eu falo, externamente, ele é avaliado pelo resultado, ele é pautado pelo resultado. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que os resultados começarem a acontecerem, que vai acontecer, essa questão de jogar bem e tal, isso vai começar a ser falado mesmo em um jogo, às vezes, que você não domine, mas que você ganhe. Esse é o futebol. Porque se a gente pegar desde o início do ano, o Sport teve vários jogos que ele dominou de verdade e não ganhou. E o que tem sido falado? O Sport não joga bem e tal, isso e aquilo. Mas não é. A gente sabe que o futebol, a partir do momento que os resultados vierem, vocês vão falar, o Sport está jogando bem porque está ganhando. Então, assim, é isso a nossa expectativa e esperança, que os resultados aconteçam o quanto antes, para que essa fase, né, possa mudar e ser diferente. Nada. Gabriel, boa tarde. Sucesso aí na sua passagem pelo Sport. Se a gente olhar para as duas últimas temporadas, né, você atuou em mais de 40 jogos, tanto pelo Coritiba como também pelo Juventude. E aí eu queria te perguntar, até fugindo um pouco dessa questão de titularidade ou não, das tuas características, né, enquanto goleiro. A gente vê hoje, né, no futebol como é importante um goleiro ter uma boa saída, tanto com o pé quanto com as mãos. Enfim, queria que tu pudesse falar um pouco das tuas características e como isso pode ajudar o Sport na sequência da temporada. Obrigado. Nada, obrigado e boa tarde. É difícil falar assim das características individuais de si próprio, né? Eu prefiro assim que o treinador de goleiro é mais fácil, eles vão saber falar melhor. Mas assim, cara, o que eu posso falar de mim é que eu venho aí de corpo e alma para esse projeto, querendo que dê certo, para fazer de tudo. Então, assim, as minhas características vão pôr, eu sou dedicado, eu sou muito competitivo. Então, eu espero que com essas características aí ajudar no dia a dia, porque, cara, de verdade, se eu vim para cá é porque eu acredito. Então, assim, junto com os meus companheiros e que todo mundo que está envolvido nesse processo, que a gente pode fazer algo muito bonito. Tá aí a participação do Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport Clube do Recife. Atenção, torcedor rubro-negro, tem atacante, tem reforço chegando na área. É o atacante Derek, 25 anos. Olha a foto dele aí na tela para você. Derek tem 25 anos, é o artilheiro do Cuiabá nesta temporada com 8 gols. 6 deles foram marcados no Campeonato Mato Grossense e 2 na Série B. E ele já tem 95 partidas e 15 gols, além de 7 assistências pelo Dourado do Mato Grosso. Além do Cuiabá, ele tem passagens pela Chapecoense, Ferroviária, Academia de Coimbra de Portugal. Agora, para o Derek vir, alguém tem que sair. O torcedor deve estar comemorando bastante, hein? Carlos Alberto, 23 anos, está indo embora do Sport Clube do Recife e vai para o Cuiabá até o final deste ano por empréstimo. É a segunda contratação mais cara do Sport Clube do Recife nos últimos tempos. Gastou uma fortuna, milhões de reais com a contratação do Carlos Alberto. O Sport está emprestando esse jogador, ele tem contrato com o Leão até 2028, mas aí, como não interessa ao técnico Daniel Paulista, está sendo emprestado ao Cuiabá. Ele deixa o Sport com apenas 3 gols, 2 assistências em 25 jogos. O rendimento acabou muito abaixo do esperado. O custo dele para o Sport, pela compra dos 60% dos direitos econômicos, mais de 15 milhões de reais. Então, Derek chega e o Carlos Alberto vai embora.
É isso, torcedor, além dos reforços, né, que o Sport já está trazendo aí, 3 deles já estão regularizados, a gente já falou agora há pouco, do Gabriel, do Pedro, do Kevson. Então, boa sorte para o Leão diante do Juventude, tomara que o Sport consiga se reabilitar e encontrar o caminho para sair dessa zona de rebaixamento. Torcedor rubro-negro, não adianta planejar Copa Sul-Americana, Libertadores, nada disso. O Sport, se sair da zona do rebaixamento, é para comemorar e para esquecer essa temporada, que foi uma das piores da história do Sport Clube do Recife. Se ficar na Série A para o ano que vem, é para comemorar, mas comemorar em silêncio, porque é uma temporada desastrosa. Mas o Daniel Paulista não tem nada a ver com isso, é hora de mudança. Tomara que o Sport consiga dar essa guinada. Tá legal? Galera, QR Code na tela para você. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code e você tem acesso direto ao canal Multiplay no WhatsApp. Já pinga lá as escalações. Nas nossas redes sociais também você pode seguir, curtir, compartilhar. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações e já, logo depois do jogo, tem aqui o pós-jogo com entrevista coletiva do Daniel Paulista, os melhores momentos, os lances de Juventude e Sport. Boa sorte pro Leão. Tchau, galera. Até a próxima. Fui!